Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Salmo 39, verso 1. Aqui o salmista está diante de um cântico. Esse cântico aqui com duas pausas, no versículo 5 e no versículo 11, onde ele convida a sua congregação a meditar. Tanto no verso 5 como no verso 11, a expressão-chave é que a vida do homem não passa de um sopro. Ou seja, na verdade, todo homem é semelhante a um sopro, ou a vida é breve. Então ele coloca aqui essas paradas, ou seja, aqui é um salmo de meditação. Está saindo do Salmo 38, onde ele pôde encontrar ali algo para trazer para a nação. Por isso no 38 é um salmo em memória, ou seja, para trazer a lembrança, um período da vida que ele viveu numa enfermidade, onde a Bíblia não descreve qual foi o momento exato, mas aqui no Salmo 38 descreve passo a passo dessa sua enfermidade. Alguns acham que possivelmente tenha sido lepra, onde muitas pessoas se afastaram dele, né? Mas não é nada lógico. Há uma possibilidade de ser uma doença aproximada, já que o seu corpo oferecia chagas, e eram chagas purulentas, e exalava mau cheiro, semelhante às de Jó. Então ele usa o Salmo 38 em memória para lembrar que o pecado causa sofrimento. Verso de 1 a 6. De 1 a 12 ele vai dizer que o pecado causa separação entre pessoas. E por fim ele busca o perdão de Deus. Aqui no 39 ele aprende sobre a brevidade da vida. Como encarar a brevidade da vida? Ele chega a dizer aqui no verso 4: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Verso 5: desde aos meus dias, o comprimento destes são apenas de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, nada é além da tua verdade. Ou seja, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é puramente vaidade. Então ele chega à conclusão de que a vida é breve. Como encarar esta vida, já que ela é breve? Ele aponta aqui 3 partes. A primeira parte, do verso de 1 a 3, já que a vida é breve, devemos controlar as nossas palavras. Significa não andar soltando palavras à toa, ou simplesmente liberando todo tipo de conversa, mas administrando toda a palavra. Tiago diz no verso 1, capítulo 1, verso 19: todo homem seja tardio para falar, ou seja, toda palavra deve ser totalmente guardada ou administrada antes de ser solta. O provérbio chega a comentar que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. Então Davi coloca que, já que a vida é breve, eu devo ter cuidado com as minhas palavras, ou seja, colocar mordaça, para que eu possa administrar a minha vida. Tiago chega a dizer que o cavalo é controlado por meio da mordaça. Um grande fogo começa com uma pequena fagulha, e um pequeno leme consegue manobrar um grande navio. Ele está dizendo que se a pessoa tem controle sobre a língua, ele pode administrar muito bem o seu corpo. E aqui o salmista
chega a dizer que diante da brevidade da vida tem que aproveitar todas as palavras, ao ponto que essas não venham a fazer mal no relacionamento dele para com Deus. Na segunda parte, ele vai mostrar a brevidade da vida à luz da meditação. Ele chega a dizer, a partir do verso 5 em diante: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Vivemos numa época em que muitas pessoas não gostam de falar sobre 3 assuntos: vida, morte e eternidade. O ser humano não é programado para viver pensando na eternidade. A sua natureza recusa esse assunto, mas porém é essencial. E o salmista descobre aqui no Salmo 39 que não tem como escapar desta grande verdade. Verdade esta que ele pede a Deus: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim. A questão é por quê, né? Será que ele tinha alguma coisa para fazer? Ele tinha que preparar algo antes de morrer? Tomar as últimas provisões? Ou saber qual era o tempo do sofrimento que ele ainda ia passar sofrendo naquela enfermidade? Mas aí ele busca essa iluminação. Ele compreende que seus dias é comparado a alguns palmos. O braço é maior do que um palmo. Somente o dedo é menor do que o palmo. Mas o resumo é que, dentro dessa circunstância inevitável, ele tem que aprender a meditar. Meditar primeiro sobre a vida. Qual o tamanho dela? Depois meditar sobre a morte, que é algo inerente, ou seja, que vem junto. Algo que acontece. Aqui o salmista chega a passar no verso 5 ao prazo de vida, ou seja, ninguém morre fora do tempo. Toda pessoa que morre é no tempo que Deus pré-estabeleceu, segundo aqui o salmista. Às vezes uma pessoa morre novo e a pessoa diz: viveu tão pouco. Mas foi o tempo que Deus deu para aquela pessoa, né? Porque tudo está nas mãos de Deus. Mas ele sabe que o viver pouco ou viver muito, ele considera somente palmos. Aí ele está dizendo: tem que aproveitar. Como é que eu posso aproveitar? Usando a meditação, assim como no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ato de meditar é o ato de conhecer. É o ato de parar, é o ato de refletir, é o ato de se conscientizar da realidade. Ninguém pode viver alheio à realidade, sabendo que esta está sempre pronta a nos receber. E antes que ela nos receba, o salmista aconselha que a gente medite sobre essas 3 palavras: a vida, a morte e a eternidade. Porém, ele chega a concluir que as 3 são reais e que a eternidade, a última das 3, ela tem 2 lados: uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 12, quando ele chega a fazer menção a esse preparo, versos 17 a 20, ele conta a história de um homem que ganhou muita riqueza com suas plantações e chegou a desfrutar da seguinte maneira, ou seja, se preparar para desfrutar. O alma come, bebe e folga porque tem em depósito muito tempo. Jesus disse: hoje à noite te pedirão a tua alma, o que é que tu tem reservado para quem vai ser? Ou seja, quem é que vai cuidar dos teus bens? Ou será que tu levarás os teus bens? A conclusão era muito lógica ali naquela conversa de Jesus, mostrando que ninguém leva nada daqui, assim como Jó expressou: nu vim para esse mundo e nu voltarei. Assim será com cada ser humano. E ninguém pode fugir dessa realidade.
porém muitas vezes procuramos fugir, enganados ou levados pelas circunstâncias, colocando muitas obrigações, e essas obrigações e muitas fadigas, nem essas podem esconder a verdade. E por último, ele conclui na última parte aqui, que devemos encarar a brevidade da vida olhando para Deus, vendo que a realidade de Deus é um fato e a ausência de Deus é um fato. Viver com Deus, o apóstolo Paulo chega a dizer que é incomparavelmente melhor. Ele chega a dizer que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. Cada pessoa, cada um de nós, Deus ajude-nos a vivermos, a olharmos para essa realidade, olhar a brevidade da vida, olhando o que estamos falando, prestando atenção no que estamos falando. Segundo, olhando a brevidade da vida, meditando, olhando as 3 palavras: vida, morte e eternidade. E por último, olhando a brevidade da vida, olhando para Deus, sabendo que Ele é a realidade pura e que nunca se acaba, nem com o passar do tempo, pois de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E Ele é a melhor realidade para cada um de nós. E que Deus nos abençoe.